Olá, tudo bem com você? Se não está, vai ficar bem em nome do Senhor Jesus. Aqui é Leandro Pereira e no vídeo de hoje nós iremos refletir sobre um tema muito falado. Há pessoas que creem, há pessoas que não creem, há pessoas que acreditam que são seres bons, há pessoas que acreditam que são seres ruins, seres malignos, e nós vamos aprender hoje o que a Bíblia fala a respeito deste ser. Nós iremos falar e refletir sobre o que é um demônio, o que é um espírito maligno, quem é Satanás, quem é Lúcifer, diabo e assim por diante. O nome que você queira chamar. Será que uma pessoa pode ficar possuída? Um espírito pode tomar conta do corpo de uma pessoa? Gente, é um tema muito debatido. Há pessoas que falam que isso é encenação, tem pessoas que não acreditam e nós vamos hoje refletir a respeito destes seres espirituais. E vamos entender um pouco sobre este tema, o que é um demônio. Gente, antes de tudo, já para o vídeo aí e se inscreva no meu canal para que este conteúdo possa ser visto por mais pessoas. Não se esquece, entra aí agora e se inscreva, é rapidinho, 2 segundos. Antes de tudo, nós precisamos entender o que são estes espíritos malignos, quem são eles? Será que são seres bons, seres ruins? Vamos aprender um pouco com a palavra de Deus e o que ela tem a nos dizer. Precisamos entender quem é Lúcifer. Lembrando que alguns chamam de Lúcifer, Satanás, diabo, mas eles são o mesmo ser, ok? Mas vamos lá. É lógico que cada nome tem um significado diferente. Quem que é Lúcifer? Quem foi Lúcifer, gente? Lúcifer foi um ser criado por Deus, ele foi criado perfeito, ele tinha uma alta patente na hierarquia dos anjos. Nós vamos ver isso em uma alusão a Lúcifer. Nós vamos ver uma alusão a Lúcifer quando Deus manda um recado para o rei de Tiro. Por quê? Porque o mesmo sentimento que houve com Lúcifer, este mesmo sentimento vai aparecer também na vida deste rei e está registrado lá em Ezequiel 28:12. Lembrando, aqui está falando do rei de Tiro, mas é uma alusão a Lúcifer. Veja bem, olha só. Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira. Teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui uma alusão a Lúcifer. Sabemos muito bem que o rei de Tiro não teria como ele estar lá no Éden. E enfim, o rei de Tiro não é um querubim. Então, só para você entender que é uma alusão a Lúcifer. Então vemos que Lúcifer foi um ser criado por Deus, um ser bom, perfeito, alta patente na hierarquia dos anjos. Esse foi Lúcifer. Foi criado por Deus, um querubim criado por Deus. Mas, gente, infelizmente, os anjos eles são dotados também de livre arbítrio. Os anjos também são dotados de livre arbítrio. Infelizmente, gente, Lúcifer resolveu fazer uma rebelião contra Deus. Por quê? Por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua inveja. Olha só o que está escrito lá em Isaías 14:13. Aqui está também se referindo aos sentimentos que Lúcifer teve. Olha só. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja que este sentimento de ser igual a Deus, ser superior igual a Deus, foi este sentimento que derrubou Lúcifer. Por quê? Por inveja, por soberba. Ele não reconheceu a autoridade de Deus e quis tomar o lugar de Deus. Mas nós sabemos muito bem que Deus ele é soberano, ele é onipotente, ele não perde batalha. E aí, para que isso acontecesse, ele infelizmente conseguiu levar a terça parte dos anjos numa rebelião
contra Deus. E Lúcifer foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Para você ter uma ideia de como que isso aconteceu, está lá em Apocalipse 12, verso 4, parte A. A sua cauda levou após sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Quando fala de estrelas, a Bíblia se refere a anjos. Gente, eu vou ser bem breve, não vou entrar muito em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, quem era Lúcifer? Era um querubim que conseguiu enganar a terça parte dos anjos e quis tomar o lugar de Deus, estar acima de Deus, mas foram derrotados, gente, foram expulsos e se tornaram inimigos de Deus. Então esse foi Lúcifer. E como sabemos que este ser, ele se tornou inimigo de Deus e do homem? Eu falo do homem porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o inimigo olha para a sua vida, ele morre de ódio, se ele pudesse, ele te matava vivo. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o Satanás olha para você, ele está lembrando-se de Deus, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E como que sabemos que Satanás ele se tornou inimigo de Deus e do homem? Gente, isso começa lá no livro de Gênesis, quando a serpente enganou a Eva, induzindo ela a pecar contra Deus. Então vemos aí um primeiro ponto. O segundo ponto, ele é o pai da mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. Olha só o que diz lá em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se você gosta de mentir, aí, vigia, hein? Cuidado que não é coisa boa, não. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês a respeito de Lúcifer, ele é nosso adversário e busca a quem possa tragar, igual um leão quando quer tragar a sua presa. Se ele pudesse, ele te devorava vivo, e de tanta raiva, de tanto ódio que ele tem de você. E sabe por quê, meu lindo e minha linda? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Olha só o que diz lá na primeira carta de Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então nós vemos um ponto aí que mostra que Satanás ele é inimigo de Deus e inimigo do homem. Gente, após a queda de Lúcifer, nós vemos que ele se tornou o inimigo número 1 de Deus e do homem. Quando eu falo homem, estou me referindo à mulher também. Ele é responsável também para que os homens não recebam o amor de Deus. Você sabia disso? Ele faz de tudo para impedir que o homem tenha este contato, este relacionamento com Deus. Olha só o que diz na segunda carta a Tessalonicenses 2,9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então veja que o Satanás, ele é responsável para que os homens e mulheres não recebam o amor de Deus. Ele faz de tudo para que o amor de Deus não chegue, não alcance essas pessoas. Por que ele faz isso? Porque ele é responsável por cegar o entendimento daqueles que não creem em Deus. Quem faz isso é o próprio Satanás. Ele cega o entendimento das pessoas para que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, não chegue a essas pessoas. Olha só, vou ler para você aqui um versículo que expressa bem isso. Está lá em 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que é o príncipe deste século? Quando a Bíblia fala príncipe deste século, está falando justamente de Satanás. Então, Satanás ele é responsável por cegar o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos são aquelas pessoas que não creem em Deus. E ele cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não entendam o Evangelho, não creem no Evangelho.
Por quê? Porque uma vez que este inimigo ele é derrotado, ele sai, automaticamente a palavra de Deus entra no coração dessa pessoa e ela passa a crer. Então, um dos motivos de a pessoa não crer em Jesus, não crer em Deus, não crer na sua palavra, é porque o príncipe deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas que não creem. Um ponto importante que você precisa saber a respeito de Satanás é que ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que é de Deus, tudo que se parece com Deus, tudo que provém de Deus, ele faz de tudo para matar, roubar e destruir. Isso está registrado lá em João 10:10, que Jesus disse assim: o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Sabe por que Satanás ele faz isso? Porque você, meu lindo e minha linda, meu amigo e minha amiga, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele te odeia, ele quer matar, roubar a sua paz, roubar tudo que você tem, a sua salvação. Ele quer destruir a vida do ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como ele não pode derrotar a Deus, ele faz de tudo para prejudicar a vida daqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas não está tudo perdido, não entre em desespero, sabe por quê? Porque Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Olha só o que diz lá na primeira carta de João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem que desfaz as obras do diabo na vida do homem e da mulher? É Jesus Cristo. Então nós vemos até aqui que a Bíblia nos dá muitos pontos importantes para você conhecer quem é o inimigo número 1 da sua alma. E por incrível que pareça, talvez você não saiba disso, Satanás ele é responsável por enganar as nações, principalmente para essas nações não terem acesso à oportunidade de salvação e conhecerem a salvação em Cristo Jesus. Olha só, vou ler para você em Apocalipse 12:9 qual que é o sentimento de Satanás. Olha só: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que quem é responsável por enganar o mundo inteiro para que essas pessoas não conheçam a palavra de Deus, para que a Bíblia não chegue nessas nações, para que o conhecimento do Evangelho não chegue a essas nações, gente, a única pessoa por trás disso é Satanás. Por quê? Porque ele quer enganar o mundo inteiro para que essas pessoas não conheçam o Evangelho que salva, cura e liberta. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não sei se você nunca pensou nisso, mas o único livro que é proibido em alguns países é a Bíblia Sagrada. Pode dar um Google aí que você vai pesquisar, que eu não estou falando mentira. Hoje em dia se aceita tudo, todos os livros de filosofia, história, política, enfim, tantos livros. Mas quando se fala da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem países que eles não deixam entrar. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que se essa pessoa ler este livro, essa palavra tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. E quem que está por trás desses países que proíbem a entrada da Bíblia? A Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra de Deus, não a Bíblia adulterada pelo homem. Quem que está por trás para que essas pessoas não conheçam a palavra de Deus? É Satanás, por incrível que pareça. E ele é responsável por enganar o mundo inteiro quando ele usa pessoas para que adulterem a palavra de Deus e a pessoa crê numa palavra adulterada. Então, tudo isso que você vê contra Deus, contra a palavra de Deus, pessoas adulterando a palavra de Deus, cometendo erros grotescos de tradução, cometendo erros grotescos de interpretação da Bíblia, porque saiba você ou não, mas para você ler a Bíblia e estudar a Bíblia, você tem que ter uma capacitação, um estudo para você interpretar corretamente. Se você, mesmo tendo isso, você não for uma pessoa temente a Deus, você corre um grande risco de ser usado por Satanás para adulterar a palavra de Deus. E aí a pessoa passa a receber uma palavra que não edifica, que não transforma, que não salva, que não cura, que não liberta. Ok, gente? Só para você refletir um pouco das obras de Satanás aqui na terra.
Um ponto importante que eu vou entrar aqui agora, isso aqui, gente, é de uma perspectiva pentecostal, porque há pessoas que não creem que o inimigo das nossas almas, ele pode se apoderar do corpo de uma pessoa. Mas ele pode sim se apoderar do corpo das pessoas que não servem a Deus, que não são filhos de Deus, que não são filhas de Deus. O inimigo pode muito bem se apoderar da vida dessas pessoas, assim como Deus, ele com o seu Espírito, ele quer habitar no coração do homem, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se o seu templo estiver vazio, estou falando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, se ele estiver vazio e Deus não estiver habitando, você é um alvo fácil para que Satanás, quando eu falo Satanás, os demônios estão incluídos, para que os demônios, você é um alvo fácil dos demônios, para que eles possam habitar na sua vida. Já já você vai entender um pouco mais. Por que eu estou te falando que de fato pode acontecer de os demônios se apoderarem do corpo das pessoas? Porque Jesus, ele expulsou vários demônios e deu a ordem para que os que creem continuassem este trabalho contra o reino. Quando fala o reino das trevas, gente, nós estamos nos referindo a demônios, porque ele não tem reino, ele foi expulso do céu, ele perdeu a sua patente, que era uma alta patente. Olha só o que diz lá em Marcos 16, verso 15. Aqui é uma ordem de Jesus, ó. Ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é a primeira ordem. Quem crer e for batizado será salvo, segunda ordem. Mas quem não crê será condenado. Terceiro conselho de Jesus para nós. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então vemos que é uma ordem que Jesus deu. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem não crê, gente, eu não posso fazer nada. Eu não vou obrigar essa pessoa a crer. E se a sua igreja ensina isso, também eu não vou bater na porta da sua igreja dizendo que você é um herege. Se você não crê, é um direito seu não crer. Mas Jesus deu o conselho. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E não é algo, gente, que o Leandro ou um pastor A, um pastor B vai fazer. Não, gente. Quem faz isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você algum dia entrar em alguma igreja e você vê uma pessoa se espumando pela boca, se contorcendo todo, tendo a voz da pessoa muda, os olhos fecham, a bola do olho vira para cima, o olho fica branco, não se espante. Aquilo dali é um espírito maligno que está atuando na vida daquela pessoa. E quando isso acontece, gente, é porque Deus está libertando aquela pessoa daqueles espíritos malignos. E quando esse espírito ruim sai, o Espírito de Deus passa a habitar o corpo dessa pessoa. Talvez, se você não saiba, clica num dos nossos vídeos que você vai ver que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu falei aqui alguns pontos de quem é Lúcifer, o que ele faz, como ele age. É lógico que eu não vou poder falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o seu objetivo número 1 é fazer que todo ser humano não tenha o conhecimento da salvação antes de a pessoa falecer. Você sabia disso? Ele luta com todas as ferramentas para que essas pessoas não tenham acesso à Bíblia. Por quê? Porque segundo a Bíblia nós sabemos muito bem que se uma pessoa ele partir dessa terra, ele vier a falecer sem Jesus, ela não tem direito à vida eterna com Deus. O seu destino será longe de Deus. O seu destino será morte eterna. Quando eu falo morte eterna, é uma morte espiritual, que é uma separação total de Deus. Então, o objetivo número 1 de Satanás é fazer com que essas pessoas não desfrutem dessa vida eterna com Deus. Ele faz de tudo para que as pessoas não conheçam, não tenham acesso à palavra de Deus. É lógico que aquelas palavras que são adulteradas, o inimigo está pouco se lixando, porque ele sabe muito bem que uma Bíblia adulterada não tem o poder de salvar ninguém. Amém? Então, só para você refletir. Por isso que muitas seitas nos dias de hoje, elas não sofrem perseguição. Por quê? Porque o inimigo deixa elas lá sossegadas, porque aquelas pessoas que seguem essas falsas doutrinas, essas heresias, eles já estão longe de Deus. Então o inimigo não está nem preocupado com essas pessoas. O inimigo quer que essas pessoas continuem nesse caminho do erro, porque no dia que essa pessoa falecer, infelizmente ela não terá direito à vida eterna, porque essa pessoa, quando em vida, não acreditou que só a única pessoa que salva
é Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus, que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só para você refletir aí, ok? Só que preste atenção, gente. Ele vai fazer de tudo, Satanás vai fazer de tudo para você não ter acesso à salvação através de Jesus Cristo. Por isso que ele vai te dar tudo o que você quer. Ele vai fazer de tudo o que você quer. O Satanás, ou Lúcifer, ou o diabo, ele vai se fingir que ele é seu amigo para que você não passe a eternidade com Deus. Ele vai te segurar aqui nesta terra para que você viva uma vida longe de Deus, para que você viva uma vida fora do padrão de Deus, para que quando um dia você falecer, ele vai dar, vou usar aqui em português claro, ele vai soltar fogos porque você viveu uma vida longe de Deus aqui na terra. E quando você falecer, infelizmente, meu amigo, minha amiga, você não terá direito à vida eterna. Você terá direito à morte eterna, que é separação total de Deus. E é lógico que a pessoa escolheu isso para a vida dela. Reflita nisso. Talvez você nunca pensou nisso, mas os demônios, eles têm prazer no sofrimento humano, sabia disso? Ao possuir um corpo de um ser humano e deixar essa pessoa longe de Deus, ele faz com que essa pessoa se torne escrava ou escravo dele, prendendo essa pessoa, amarrando essa pessoa nas suas teias, nas suas armadilhas. Tanto é que quem serve os demônios, os espíritos malignos, essas pessoas, quando um dia elas querem abandonar, elas não podem, porque Satanás não deixa essas pessoas abandonarem ele. O Satanás obriga, os demônios obrigam essas pessoas a servirem a eles. Só que Deus é diferente, gente. Deus, ele é diferente. Deus, ele não vai te obrigar a servi-lo. Você tem que servi-lo com amor. Amém? Por livre e espontânea vontade. Deus não quer que você sirva a ele por obrigação, como se fosse um fardo pesado. Não. Isso é religião. Mas o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, que aonde você está, você é um cristão. E não importa se você está no trem, no ônibus, no avião, sozinho, você sabe que Deus está com os olhos em você. Por isso que ser cristão genuíno não é uma religião, e sim um estilo de vida, aquele estilo de vida que agrada a Deus. Olha só, para você entender o que eu estou falando, veja só o que Jesus disse. Isso está registrado lá em Mateus 12, verso 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando no corpo dessa pessoa, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então veja, gente, que uma pessoa que não é de Deus, que não serve a Deus, que não faz a vontade de Deus, quando essa pessoa um dia ela aceitou Jesus, começou a ir para a igreja, foi uma bênção, mas por alguns motivos essa pessoa ela se afastou dos caminhos de Deus. O que acontece com essa pessoa? O inimigo não fica quieto. Ele faz o quê? Ele volta a habitar no corpo dessa pessoa, mas ele traz consigo 7 espíritos, e os atos dessa pessoa são piores do que aqueles anteriores. Então veja que o que o demônio quer fazer? Ele quer destruir a vida da pessoa. Por mais que essa pessoa tenha levado uma vida que aparentemente parece ser boa, mas ele não é seu amiguinho. Desculpa te dizer, ele não é seu amiguinho. Ele não quer ver o seu bem, não. Ele quer que você fique longe de Deus. É esse o único propósito dele. Então fica aqui uma reflexão. Você é de Cristo ou você é do diabo? É lógico que muitos vão falar assim: não, eu não quero ser do diabo. Então, se você acredita que Satanás é seu amigo, é um direito seu pensar nisso. Eu sempre falo isso. É um direito que a pessoa tem de pensar assim.
Mas ao ser de Satanás, automaticamente você está se opondo a Deus, se opondo à vontade de Deus, porque ou você serve ao diabo ou você serve a Deus. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo, porque ambos têm pensamentos diferentes, têm doutrinas diferentes. Deus é amor, o inimigo é ódio, Satanás é ódio. Por mais que ele pareça ser seu amiguinho, ele não é seu amiguinho. É lógico que muitas pessoas vão falar assim, não, eu quero ser de Deus, mas para você ser de Deus, a sua vida, o seu estilo de vida tem que estar de acordo com o padrão que Deus exige na sua palavra de Deus, na palavra de Deus, na sua palavra. Eu não posso ser uma pessoa que se diz serva de Deus, filho ou filha de Deus, mas vive uma vida desregrada, fora dos padrões de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1ª carta de João 3,8. A palavra de Deus nesse versículo diz que quem comete pecado é do diabo. Então, se você leva uma vida de iniquidade, o que é iniquidade? É aquele pecado que a pessoa faz de propósito e tem prazer nisso e não se arrepende desses pecados. Então, diariamente ele comete o mesmo pecado, hoje, amanhã, depois, e ele vive essa vida. Então, se você vive uma vida de iniquidade, de mentira, corrupção, roubo, violência, talvez você bate na mulher ou a mulher bate no marido, você vive uma vida de luxúria, fornicação. O que é fornicação? É quando pessoas que não são casadas têm uma relação íntima um com o outro. Talvez você vive na prostituição, talvez você vive na idolatria, talvez você leve uma vida de promiscuidade, uma vida de engano, enganando as pessoas, uma vida toda errada. Se a sua vida está desse jeito, pelo amor de Deus, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda o mais rápido possível. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo e minha amiga, é um direito seu levar essa vida errada. Tem pessoas que têm prazer de viver assim, é um direito seu, eu não vou te proibir, porque quem sou eu? Mas se você não se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, quando você morrer, infelizmente, quando você partir dessa terra, você não terá direito à vida eterna com Deus. Então, quer ser de Deus? Então entregue a sua vida a Jesus. Se torne um filho de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Se você não sabe como ser um filho de Deus, entra aqui nos nossos vídeos que você vai ver um vídeo específico falando o que é necessário para se tornar um filho de Deus. E eu tenho certeza que se você fizer isso, largar essa vida errada e você... sabe por que eu te falo isso? Porque você já está se sentindo incomodada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus entrou no seu coração e você já está sentindo dentro de você que você precisa mudar de vida. E se você der o primeiro passo, eu te garanto uma coisa, Deus dará o segundo passo pela sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de dar o like, pelo amor de Deus, deixe o like. Se você se sentiu impactado por esta palavra, por essa ministração, por essa simples reflexão, se inscreva no meu canal, ajude a divulgar este canal. E se você conhece alguém que precisa de ouvir essa palavra, compartilhe com essa pessoa, porque você fazendo isso, você estará também anunciando a palavra de Deus a outras pessoas. Compartilhe aí com seus amigos, parentes, que vai ser bênção. Gente, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir mais um vídeo meu e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.